Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o Eduardo Bolsonaro, pessoal. Quem tá apoiando aí o Eduardo Bolsonaro, já deixa o like aí e se inscreve no canal, que vai estar ajudando muito ele e a gente aqui. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Meus amigos, tem um vídeo que provavelmente você possa até ter assistido, mas que muita gente não prestou atenção. Eu queria recordar com vocês aqui e falar algo interessante que quase ninguém falou. Prosecutors in Brazil asked the Supreme Court to find former President Bolsonaro guilty. Any word of that? He's going to trial now, right? Your But opinion? have they found him guilty? No. President Bolsonaro is a good man. Muita gente falou, o Trump nem sabe o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Ele está perguntando em que ponto que está o processo. Meus caros, o Trump ele tem 1 zilhão de coisas para fazer. É óbvio que ele não tem a capacidade de ficar a todo momento abrindo, né, a sua rede social ou jornais para ficar se informando, vendo passo a passo o que está acontecendo no processo de Jair Bolsonaro. No entanto, ele tem assessores, pessoas que sim o brifam, que falam para ele o que está acontecendo. Inclusive, nós sabemos quem são essas pessoas. Nós nos reunimos com essas autoridades que depois sentam-se à mesa com o presidente Donald Trump. E vocês podem ter certeza. O que ele perguntou ali no vídeo? Bolsonaro já foi julgado? Meus caros, há uma janela de oportunidade para as autoridades brasileiras consertarem tudo isso. Só que, no entanto, eu estou vendo muito debate sobre eu não posso se arrumar uma foto, isso será uma demonstração de fraqueza. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, não, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, né, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, né? Traficantes são postos em liberdade, outros criminosos violentos também. Todo dia tem notícia disso. Mas o pastor Silas Malafaia foi incluso agora no inquérito policial. Veja só. Agora chamar as pessoas para ir para as ruas, se manifestar pacificamente, virou crime no Brasil. Entendem como é que a coisa está tão de cabeça para baixo? E a gente não pode aceitar isso daí como normal? O inquérito aberto contra mim, colocaram meu pai dentro, agora colocaram o Malafaia. O senador Marcos Duval veio para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, colocaram uma tornozeleira eletrônica dele, e tem gente no Senado falando, não, para não ficar feio para Alexandre de Moraes, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Meus caros, façam o certo antes que seja tarde demais. Vocês não vão conseguir enrolar o presidente Trump. Vocês estão vendo, ele citou 7 vezes o Jair Bolsonaro recentemente. Posts na rede social, cartas direcionadas, Lei Magnitsky, carta para o Lula, tarifa. Mas o que vocês querem para tomar o rumo correto e para entender que o caminho menos doloroso, até para vocês próprios, autoridades brasileiras, que fazem parte desse cenário inteiro, desse quebra-cabeça, que para vocês próprios, o melhor caminho é colocando a anistia em votação. Façam isso antes que seja tarde demais. Para finalizar esse vídeo, né, eu trago para vocês aqui algo que eu recebi
no último encontro, né, dentro da Casa Branca, junto com Paulo Figueiredo. Mais uma prova de que o que eu estou falando é verdade. Se vocês prestassem atenção no cenário disso daqui, vocês jamais teriam feito chacota conosco. Mas Deus faz as coisas certas. Eu agradeço a Deus a arrogância dos nossos inimigos, porque foi isso que permitiu, né, que asfaltou o caminho para que a gente pudesse chegar aqui. Se eles soubessem das nossas habilidades, se não tivessem subestimado, provavelmente lá atrás já teriam pego meu passaporte e colocado uma coleira de mim prisioneiro dentro do Brasil para fazer o que eles bem entendessem. Mas, né, não vou repetir aqui a frase do Barroso, perderam essa oportunidade. Olha só. Isso aqui, um statement, né, uma declaração, foi impressa aqui uma página do Wikipedia, né, Eduardo, para você um grande statement, uma grande declaração para o seu maravilhoso pai está no caminho. Tudo de bom, Donald Trump, quando ele não era presidente. Quando ele era uma pessoa tóxica, quando muita gente achava que ele foi um tsunami, uma onda que passou, que não retornaria ao poder, estava sendo processado por insurrection, né? 6 de janeiro, até mesmo fora da presidência, tentaram fazer o impeachment dele, mas a gente estava lá. E a gente faz as coisas por princípio, não faz por modinha. Ali tem outros ali. Ali tem Benjamin Netanyahu, presidente do Knesset, presidente do Mossad, boné assinado pelo Trump. Utilizei na posse dele, né? E esse daqui é especial por quê? Porque a conjectura dele mostra, né, que ele não é novo, é ainda do final do primeiro mandato dele, né, esse boné. E aí eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou, Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil, First Class, do not bend the White House, Washington, D.C., 20502. É o endereço da Casa Branca. E aí, você traz aqui mais uma prova, né, da relação próxima de Trump com Bolsonaro. Lembrando, né, o que está em jogo não é só apenas Bolsonaro. A nossa atividade aqui, assim como o presidente Trump disse na carta dele, é sobre Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores que estão debaixo de uma perseguição política sem precedentes no país. E aqui a carta, né? Vocês provavelmente devem ter visto essa carta do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo e etc. A perseguição, né? Nesse tempo aqui ele ainda não estava preso em prisão domiciliar. Então, mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Eu estou dando mais uma vez um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com as autoridades daqui e conhece o clima de dentro, da fonte. Eu sou a melhor fonte, não é que soberba não, sou a melhor fonte que vocês podem ter, eu e Paulo Figueiredo. Porque o Itamaraty, quando tentou ir no State Department, não foi nem na Casa Branca, a embaixadora Viotti recebeu uma porta na cara, voltou correndo das férias e recebeu uma porta na cara. E a famosa frase, né? Too late. Tarde demais. Vocês que estão com o poder da caneta no Brasil, ajam antes que seja tarde demais. Não deem trela para a narrativa. Porque depois, se esse cara aqui resolver, de fato, usar as armas que ele tem, que ele nem começou a usar, aí não haverá mais volta. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Porque falamos aqui há algumas semanas, é um teatro ensaiado para uma sentença que já está escrita antes do ato acontecer. Então, não temos dúvida de onde isso vai chegar. Agora, o que nos chama a atenção é que há pouco tempo nós vimos o advogado Jeffrey Schickini, nosso colega aqui de Braddock também,
vir a público denunciar que teve a sua fala, o seu direito de defesa cassado por Alexandre de Moraes nesse mesmo processo. E aí, mais uma vez, o ministro vem a suspeitou que o advogado estaria gravando. Então, ele pode suspeitar o que ele quiser e agir de acordo com as suas suspeitas e não de acordo com a lei. O que me chama a atenção na OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, logo deveria defender os seus ou lutar para que a justiça garantisse os direitos dos advogados. Olha só, eu separei alguns trechos aqui. A OAB escreveu uma carta há pouco tempo em defesa da legalidade e da pacificação no nosso país. Eu pergunto para a ordem: que legalidade? Que legalidade a OAB tem visto acontecer no Brasil? Na carta, olha só, que afronta, a OAB diz que não pode se calar diante dos excessos de autoridade do Brasil, mas ao mesmo tempo diz que não vai tomar partido político. Bom, para mim, ao dizer que não vai tomar partido, a OAB já está tomando. E ela finaliza conclamando um pacto de respeito, preste bem atenção, ao judiciário e às instituições públicas. E para fechar com chave de ouro, ontem a OAB emitiu uma nota oficial parabenizando Fachin e Alexandre de Moraes pela presidência e pela vice-presidência do STF. A OAB só pode estar de brincadeira, porque tendo uma ordem dessa, que milita contra os direitos legais do próprio grupo, dos próprios advogados, os advogados do Brasil nem precisam mais do STF como inimigo. É isso aí. O pessoal está perguntando, a gente acompanha tudo aqui, viu, em tempo real. O pessoal está perguntando do Serrão. O Serrão só não veio hoje, tá? Mas ele volta. Segunda-feira ele já está por aqui. E ainda vamos falar aí sobre a questão de justiça, mas é um caso gravíssimo esse, hein, Darcio? O STF esconde acordo secreto com a Suprema Corte Comunista da China. O STF se recusa a divulgar termos de acordo e cooperação com a Suprema Corte da China, não respondendo aos questionamentos nem disponibilizando memorandos. A parceria envolve o intercâmbio de informações e o uso de inteligência artificial, mas o tribunal não explica quais dados serão compartilhados com o regime comunista. Barroso palestrou para 300 juízes chineses sobre a IA e a democracia, enquanto Fachin recebeu o vice-presidente do Tribunal Chinês em Brasília. O acordo iniciado em 2015 por Lewandowski prevê a troca de dados técnicos e materiais, mas o conteúdo, Darcio, permanece secreto para os brasileiros. Essa recusa, Darcio, minha pergunta é para você, em divulgar esse acordo aí com a ditadura chinesa, levanta a suspeita de que essa parceria é inaceitável numa democracia, não é mesmo? Ai, ai. Será que as pessoas ainda não perceberam o que está acontecendo no Brasil, não? Pessoal, olha só, vou aproveitar que é sexta-feira, né? O Serrão saiu, então assim, a chefia aqui está meio que, né, descansando uma hora dessa, então eu vou falar umas verdades aqui. Até queria que depois que o Polon contasse um pouco das impressões dele, da influência da China dentro do parlamento. Gente, o Brasil está sendo entregue. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo, não? Só o fato de você ter uma cooperação militar com a China, que muitas vezes a gente não sabe da forma que acontece. Só o fato de você ter essa cooperação jurídica com um sistema que já está vigorando no Brasil. Você quer saber qual é a lei que eles estão aplicando no Brasil? Se você não está entendendo essas coisas que eles estão adotando, que Xandão está adotando, que essa turma toda está adotando, eu vou dizer para vocês, o que eles estão adotando aqui é o livro vermelho. Você não pode falar mal do governo. Essa semana uma menina falou que o Lula é ladrão, pronto, está lá, está sendo processada. Foi na PF dar explicação. Eu já tive que ir na Polícia Federal dar explicação, porque eu fiz uma crítica, inclusive, dentro da área do Polon, que é a discussão sobre o desarmamento, um decreto muito mequetrefe que o governo fez quando o ministro da Justiça era o senhor, que agora está no STF, que é melhor nem dizer nome para poder evitar de ter que voltar na Polícia Federal. Vocês não estão entendendo? É tudo sendo dominado pelos caras. Nossas riquezas naturais, o controle sobre todo, até logístico. Os caras vão fazer uma ferrovia aqui agora. O controle logístico do Brasil está sendo controlado pelos caras.
O judiciário é só uma faceta e mais ainda. Agora a gente está observando carros elétricos feitos por eles, que na verdade são unidades de inteligência artificial, unidades de inteligência utilizados pela China, um aparato de processamento em nuvem, onde esses carros têm câmera, têm microfone, georreferenciamento, e eles estão entregando esses carros. A frota do Tribunal Superior, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, está com carro chinês. A Presidência da República recebeu carro chinês. O Tribunal de Contas da União recebeu carro chinês. Eu quero ver se conselheiro do Tribunal de Contas vai reprovar a conta de algum acordo desse secreto que o Brasil está fazendo com a China. Vocês não vão ficar sabendo antes do voto dele. Está todo mundo monitorado. Os caras vieram aqui no Brasil, meteram uma planta de carro aqui, usando trabalho escravo, e ninguém falou nada. E aí as pessoas estão brincando. E outra coisa, vai ter muito mais desse tipo de coisa, desse tipo de relação, porque o que está acontecendo no Brasil é uma espécie de colonialismo. Os caras estão simplesmente tomando o Brasil como colônia da China. E as pessoas estão achando que a discussão do Donald Trump e a discussão do Partido Republicano Americano, a discussão dos conservadores brasileiros, é uma discussão por conta só de questão de política. Não, ideológico, eu não gosto muito de uma política social, eu não gosto muito da cor vermelha. Não! Estamos sendo dominados, estamos sendo presos, calados. A metodologia de censura adotada pelo STF é a mesma da que é adotada na China. Então, assim, pelo amor de Deus, a gente está gritando isso aos 4 ventos e a gente não sabe até que ponto a gente pode ser censurado, calado, preso, torturado por estar denunciando isso. Ou a gente acorda para o que está acontecendo e a gente passa a acusar essas pessoas que estão fazendo esse tipo de relação, no mínimo suspeita, como o senhor Barroso, a gente passa a apontar o dedo para eles, exigir a saída deles, exigir a troca do Senado inteiro para tirar essa turma de lá, esses entreguistas, esses vendilhões. Ou a gente passa a acusar essa gente pelo que eles são, ou seremos todos ceifados, não terá conversa. Porque a China não está nem um pouco preocupada com a nossa vida, com a nossa liberdade. Isso aqui, infelizmente, está sendo dominado. Essa é a verdade, Rose. Polon, comentário bem rápido seu aí sobre esse assunto. Não é à toa que os Estados Unidos estão fazendo aí várias investigações, estão abrindo várias investigações sobre essas interferências da China no Brasil, em principal no agro, não é mesmo? E eles não estão querendo comprar do Brasil, eles estão querendo comprar o Brasil. E o pessoal está entregando. Aqui no meu estado, são diversas plantas que eles dominam e sabe-se lá quanto de terra eles não têm adquirido com laranjas, uma vez que nós temos parlamentares que ficaram famosos por intermediar esses acordos aqui no meu estado. E, ao que parece, o governo do estado é bem receptivo em relação a essa introdução dos chineses aqui, e o que tem se mostrado algo assustador. Agora, só uma observação interessante da tomada do celular: o artigo 5º, inciso 60 da Constituição, assegura que todos os atos processuais são necessariamente públicos. O que eu não vi ninguém falar ainda, que é mais uma aberração e um desrespeito à nossa Constituição. Voltando à questão da China, detalhe interessante: com essa parceria entre os generais brasileiros e os militares chineses, o Brasil foi convidado a se retirar das operações de parceria que existiam com o exército americano, algo que já existia há muitos anos, essa interação. Fala pessoal, estamos aí no Conexão Política aqui, pessoal. Depois do vídeo, quero que você deixe o like aí, comente o que você achou do vídeo do Eduardo Bolsonaro falando aí. E aí depois nós pegou o Oeste Sem Filtro aí também, com advogado aí tendo seu celular apreendido aí na corte, né? Comente aí o que você achou. Vou estar olhando para vocês aqui enquanto você já vai comentando. Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Governo Lula comemora. Aires e Aziz. Hugo Mota anuncia nomes que comandavam relatoria e presidência da CPMI do INSS. Definição foi articulada pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados após a reunião com líderes
e comissão será instalada na próxima quarta-feira, dia 20. Agora é oficial, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motto, do Republicanos, confirmou nesta sexta-feira, dia 15, que o deputado Ricardo Arens, do Republicanos, terá seu relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do CPMI, que investigará fraudes e desvios na Previdência Social, conhecida como CPI do INSS. A presidência ficará com o cargo de senador Omar Aziz. A decisão foi tomada após conversar entre Hugo Mota e Arens nas últimas horas. O deputado Tocantins, o primeiro mandato, aceitou o convite e terá a função de conduzir a apuração sobre as fraudes cometidas por entidades associativas que descontavam valores indevidos a aposentados pensionistas. A decisão contou também com a articulação de Aziz e o senador Davi Alcolumbre. Do diálogo com Mota, o grupo fechou acordo para a instalação da CPMI ocorra na próxima quarta-feira, dia 20. O anúncio que o relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Arens, do Republicanos. Desejo a ele, o presidente Omar Aziz, e a todos os integrantes excelente trabalho nessa pauta, então relevante para o país, escreveu Mota em publicação nas redes sociais. Arens tem 46 anos e aliado próximo de Mota nas redes. Já publicou registro como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do governo. Sua escolha, contudo, gerou desconforto da oposição. O PL, partido de Jair Bolsonaro, esperava ocupar a relatoria por ter iniciado a coleta de assinaturas para a criação da comissão. Omar Aziz, por sua vez, embora apresente como centro e considera nos bastidores o Congresso como aliado de Lula e de partidos da esquerda. É isso, essa foi a notícia, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações aí para estar recebendo todos os nossos vídeos. Falou!